Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Fla-Flu, quadro de arbitragem, provável escalação, saibam de assistir. Todas as informações sobre o clássico de daqui a pouco, 18 horas Maracanã, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Gabigol é flagrado pela polícia em cassino clandestino de São Paulo. E mais, Pedro presta depoimento na Polícia Civil em suposto esquema de favorecimento ao Bangu em transferência da Europa. Essas e outras você confere a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Com 100% de aproveitamento, os garotos do Ninho, com reforços pontuais do time principal, entra em campo para defender a terceira vitória consecutiva no Campeonato Carioca. E o adversário hoje é o Fluminense, que tem a estreia do técnico Roger Machado. Do lado do Fluminense, um time misto. Do Flamengo, a mesma coisa, só que o Fluminense está na última colocação do Campeonato Carioca, com 2 jogos, 2 derrotas. Do lado do Flamengo, diferente. Lutando pela liderança do Cariocão 2021, os garotos do Ninho devem entrar em campo daqui a pouco, às 18 horas, no Maracanã, com a mesma formação que venceu aí o Macaé na última rodada por 2-0. Provável time do Maurício Souza com Gabriel Batista, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga Noga e Natan, que deve fazer aí a sua última partida com a camisa do Flamengo, Ramon na lateral esquerda, o meio-campo com o Hugo Moura, o João Gomes e Pepe. Lá na frente, Michael, vamos ter também Thiaguinho e Rodrigo Muniz, que meteu 2 golaços aí no último jogo contra o Macaé. Apita o jogo Bruno Arleu de Araújo, ele que será auxiliado por Diogo Carvalho Silva e Daniel do Espírito Santo Parro. Esse árbitro comandou aí a segunda partida da final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. Onde vai passar o jogo, Rafla? Já tô aqui preparado com a minha TV. Vai passar na Record? Não. Eu acho um absurdo a Record não passar um clássico do futebol carioca, Fla-Flu, clássico mais charmoso do Brasil, e a Record não vai transmitir o jogo do Flamengo com o Fluminense. Infelizmente, todos os torcedores rubro-negros lá do Nordeste, eles sofrem muito com a falta de transmissão. Tem gente que ainda não assistiu o Flamengo no Campeonato Carioca. Não só o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, enfim, gente também aqui do Sudeste. É preocupante essa situação aí da Record. A gente torce por dias melhores para que a TV que compra o direito de transmissão do Campeonato Carioca transmita para todos os rubro-negros espalhados pelo Brasil. Então quem vai assistir é quem comprou o pacote na Flá TV+, ou quem comprou o jogo avulso. Você entra no site da Flá TV+, para saber maiores detalhes. O Flamengo, inclusive, enviou um comunicado, um e-mail, àqueles que compraram o pacote para assistir o Campeonato Carioca 2021, que cheguem cedo, porque realmente a plataforma ela tem um trânsito, e aí se você chegar muito em cima da hora, pode ser que trave e não suporte aí esse tráfego dos torcedores do Flamengo. E a gente segue por aqui com algumas informações, porque hoje é um dia diferente no Maracanã. Há 50 anos, Zico marcava o seu primeiro gol no templo sagrado do futebol. Um recado para os deputados aqui do Rio, para o governador Cláudio Castro, que está com a emenda lá para sancionar, hein? Com o que eles votaram lá para a mudança do Maracanã para Rei Pelé. Estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã. E há 50 anos o Zico marcava aí o seu primeiro gol no dia 14 de março de 1971. Eu não era nascido, mas o meu pai falava muito de Zico. Cada conversa sobre o Flamengo era um pouquinho de Zico. E, rapaz, era muito gostoso ouvir falar de Zico, seus feitos. O maior ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo. Uma recordação, entanto, uma data importante. O Zico, que publicou em suas redes, data importante. Depois vieram mais 333. Foram fora os jogos beneficentes, que eu não conto. O Zico, o maior artilheiro da história do Maracanã, com 333 gols
vai ser difícil passar o Zico no templo sagrado do futebol. Uma outra informação aqui é que o Bruno Viana, zagueiro, primeiro reforço do Flamengo da temporada, treinou normalmente depois que ele fraturou o dedo da mão. Treinou normalmente, deve ser relacionado para o jogo da quarta rodada do Campeonato Carioca. Esse jogo vai acontecer contra o Resende no Maracanã, sexta-feira, hein? Dia 19 de março. Vamos aqui, duas últimas informações para a gente fechar o vídeo. Primeiro o assunto Pedro. Os atacantes do Flamengo passaram pela delegacia. E nós vamos trazer aqui cada caso. O do Pedro, ele prestou depoimento na Polícia Civil após suposto favorecimento ao Bangu em transferência para a Europa. E aí eu vou trazer aqui todos os detalhes para o torcedor rubro-negro. Essa é uma notícia de agora e a Delegacia de Defraudações investiga a passagem do atacante pelo clube da Zona Oeste, o Bangu. Como assim, Rafa? O Pedro jogou no Bangu? O Pedro nega que tenha jogado no Bangu. E o Bangu afirma que o Pedro passou por lá para levar aí aquele dinheiro de solidariedade, né? O clube formador, na negociação envolvendo o Fluminense, a venda para a Fiorentina. Bom, a denúncia aponta que o Bangu foi incluído deliberadamente para receber o mecanismo de solidariedade. O centroavante não é investigado, mas está disponível aí a cooperar. A Polícia Civil do Rio investiga se o passaporte esportivo do atacante Pedro foi fraudado pelo Bangu. No mês passado, o jogador foi depor na Delegacia de Defraudações sobre o caso. Os policiais suspeitam que o clube foi inscrito no documento de forma fraudulenta. Segundo o passaporte esportivo emitido pela CBF, o atacante atuou por 1 ano e 8 meses de agosto de 2011 até abril de 2013 no time de Moça Bonita. O documento investigado pela Polícia Civil serve de referência para o pagamento desse mecanismo de solidariedade que eu expliquei aqui. Foi uma espécie de gratificação criada pela FIFA para beneficiar o clube formador quando se tem aí transferências ao longo da carreira do jogador formado pelo clube. A entidade que controla o futebol no mundo estipula que esse valor seja 5% do valor do contrato, sejam transferidos aos clubes pelos quais os atletas passou na categoria de base. Em 2019, o atacante foi negociado pelo Fluminense à Fiorentina. O clube italiano pagou cerca de 58 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. Nessa negociação, o Bangu recebeu cerca de 200 mil. Depois, no ano passado, o atacante foi emprestado ao Flamengo e nesse ano negociado de forma definitiva ao clube da Gávea. Na delegacia, o Pedro negou que tenha jogado pelo Bangu. Em outro depoimento, a própria mãe do Pedro negou também, e que o Pedro disse que fez testes, apenas testes, em 2011 numa praça no bairro de Bangu, perto ali de Moça Bonita. O presidente do Bangu, Jorge Varela, alega que o jogador teve vínculo com o clube durante esse período e apresentou uma súmula de uma suposta partida do atacante em 2011. Ele não apresentou outros documentos, apenas a súmula de um único jogo. Em nota, a CBF disse que os passaportes esportivos dos atletas são emitidos com base nas informações enviadas pelas federações estaduais. Já a FERJ, Federação de Futebol Estadual do Rio de Janeiro, informou em nota que, no caso do atacante Pedro, foram cumpridos os mesmos procedimentos desportivos estabelecidos por entidades superiores. Esclarece ainda que a documentação foi registrada e publicada desde 2011 na entidade, na CBF. A informação é do GE, está no site do GE, Globoesporte.com. O torcedor tem acesso em qualquer lugar, no celular, no computador, mas só para esclarecer aqui para o torcedor rubro-negro. E a parada do Gabigol, envolvendo o atacante Gabigol, né, que foi flagrado em um cassino clandestino, acho que todo mundo já sabe, quem não sabe ainda vai saber agora, e ele estava na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, num cassino clandestino com cerca de 200 pessoas, e isso aí viralizou, notícia em todos os jornais, TVs, fizeram um carnaval com essa informação. A gente aqui não trata da vida pessoal do jogador, a não ser que isso possa de alguma forma arranhar a imagem do clube. O Gabigol, ele saiu desse cassino escoltado pelos policiais, dentro da viatura. Ele assinou um TC, termo circunstanciado de ocorrência, que substitui a prisão em flagrante. O inquérito policial vai responder pelo artigo 268
infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. O Flamengo respondeu de forma oficial na pessoa do vice jurídico e geral do clube, o Rodrigo Dunch. Ele deu uma entrevista para o UOL e disse o seguinte: isso é assunto pessoal dele, não viola qualquer vínculo contratual com o Flamengo. Aguardamos Gabriel na reapresentação e torcemos que tenha um grande ano, disse Dunch à reportagem do Jornal Dia. Os jogadores do Flamengo se reapresentam amanhã normalmente, todos terão que fazer o teste, né, antes de iniciar os trabalhos, e o clube espera a irresponsabilidade dos atletas nas férias, mas não deve punir os atletas pelas ações extracampo. Olha, eu acho aqui que eu não vou ficar em cima do muro, vou comentar, também não vou passar pano e também não vou crucificar o Gabigol. A postura dele foi completamente errada e irresponsável. Rafa, mas o jogador pode fazer o que quiser nas férias. Pode. Não pode envolver a imagem do Flamengo. Mas onde ele envolveu a imagem do Flamengo? Ele não estava com a camisa do Flamengo nem nada. Olha só, quando você tem uma informação negativa e que isso viraliza nas redes sociais, nos jornais, nas TVs, a informação é: Gabigol do Flamengo é detido em cassino com aglomeração de 200 pessoas. Na minha opinião, isso aí fere a imagem, sim, do clube. E quando o clube ele não pune o Gabigol, que é a maior estrela hoje do Flamengo, dá direito dos outros mais jovens fazerem a mesma coisa. Então não quero dizer aqui que tem que crucificar o Gabigol, não pode isso. A minha única preocupação é a seguinte: ele colocou a própria saúde em risco e a saúde dos colegas de trabalho, porque amanhã tem reapresentação e tem lá o teste. Essa doença, se tiver no nosso corpo, ela não vai dizer agora, é daqui a 6, 7 dias, né? Os especialistas podem explicar melhor. Então, eu sugiro que o Flamengo deixe o Gabigol em quarentena por esse período, porque o próprio delegado falou que não tinha ninguém de máscara lá, e que ele tenha um pouquinho mais de responsabilidade e mais juízo, porque ele está criando, né, uma imagem, está construindo uma imagem de ídolo no Flamengo. As crianças abraçam o Gabigol, e aí não é legal para a imagem. O próprio atleta que meses atrás disse para todo mundo ficar em casa, ficar na quarentena. Então, se ele quer dar o exemplo, tem que vir dele, né, e não do restante. Eu aqui não vou dizer mais sobre esse caso, porque eu também já fui em eventos, né, eu não sou exemplo para ninguém. Então a gente tem que se policiar, até porque tá tudo aí, né, gente? Não é nenhuma brincadeira que nós estamos vivendo. Nós estamos perdendo pessoas, entes queridos. Então, cada um tem que cuidar da própria imagem, da própria saúde, da própria carreira. Grande abraço, saudações, vamos com tudo. Daqui a pouco estarei lá direto do Maraca para esse clássico Flamengo e Fluminense. Vamos lá, hein, garotada? Lutar pela terceira vitória seguida. Grande abraço, saudações rubro-negras. Antes de encerrar aqui esse vídeo, você que quer comentar sobre esse assunto do Gabigol, o assunto do Pedro, ou falar do jogo, deixar aqui o seu placar, gente, vamos respeitar o próximo, comentar tranquilamente, sem briga, porque a opinião, cada um tem a sua. Mas quando a gente discute da melhor forma, aí o papo flui. Valeu? É isso aí. Isso aqui é Flamengo. Vamos com tudo.